Estamos ao vivo. Vamos convidar aqui a Fátima agora para participar. Vamos aguardar ela aparecer aqui. Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo. Ó, Andressa aí. Bem-vinda, Andressa. Vamos começar. A Fátima entrou. Já vou fixar aqui o comentário do nosso tema da live de hoje. Boa noite. Como que tá melhor? O áudio estava anterior ou esse áudio agora tá melhor, Fátima? Eu acho que o anterior estava melhor. Então vou desligar o Bluetooth aqui e vou voltar pro Viva Voz. Eu coloquei no meu fone. Só um teste para a gente descobrir como. Eu acho que o outro estava melhor. Assim tá Mas melhor. vamos. Tá ótimo. Tá Assim ótimo. tá melhor. Então, beleza. Então, vamos sem os Como fones é que mesmo. você está? Tô excepcional. E você? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. Que bom. Já são 8 horas da noite aí? 8 da noite. Mas... Nós estamos 4 horas na frente de vocês até um mês, eu acho. Daqui a um mês a gente passa para 5 horas na frente. Olha, conhecendo um pouquinho da cultura aí, eu acho que vocês não estão só 4 horas na frente, não. Acho que vocês estão algumas décadas à frente. Né? 4 horas de fuso, né? Mas é verdade que, olhando para esse lado que você falou, é de fato... Em algumas coisas, tá, Rafa? Em algumas coisas, outras não. Então, assim, quando se fala de investimento, eu creio que sim. Quando se fala de organização, eu creio que sim. Mas quando se fala, por exemplo, aqui, é tudo no papel ainda, né? Então, não tem ainda essa praticidade de enviar tudo no digital. Tá começando, o pessoal está começando a pegar isso, mas ainda tem muita questão dos correios. Funciona muito, né, os correios. Show. E até a votação aí acontece pelo correio, né? Sabe que eu não sei? Ou não mais? Não, eu acho que não. Eu acho que as votações, eles vão presencial, tá? Ah, tá. Eu tenho uma amiga ainda. Na verdade, enfim, a Carmen, uma vez ela me mostrou a cédula eleitoral. Ela recebeu uma cédula eleitoral, ela é cidadã aí da Suíça. E aí ela recebeu uma cédula eleitoral, ela tinha que votar, devolvia para o envelope, colocava no correio novamente e isso computava o voto dela numa eleição. Eu não lembro eleição do que era, se era um plebiscito ou se era uma eleição mesmo formal. Mas enfim. Peço desculpa pela ignorância. Como eu não sou suíça ainda, né? Então eu não voto. Nós não votamos. E aí, isso, assim, na verdade, eu não me entero muito a respeito de como é que funciona. Eu sei quanto funciona a questão do copulado, né? Como é que eles formam a questão tudo, mas eu sou bem ignorante em relação à eleição aqui. Entendi. Mas você vinha falando de outros pontos, né? Em que existem diferenças culturais. Ainda não estamos nem falando do tema, né? Que é isso que a gente digitou aí embaixo. Estamos só esperando o pessoal chegar. Vamos trocando essa ideia antes aí. Quem for interessante, quem tiver interessado por esse assunto por renda passiva e souber que tem amigos também que estão interessados em aprender a colocar o próprio dinheiro para trabalhar enquanto você dorme,
Vamos pedir encarecidamente para vocês, eu já faço aqui o meu apelo, que você clique na setinha, no aviãozinho aí do cantinho da tela, e eu já vou fazer isso agora. Estou fazendo agora, também. Vou mandar aqui para pelo menos umas 15 pessoas dos meus seguidores. Eu tenho certeza que eles vão me agradecer, porque geralmente eles me agradecem porque as ideias que a gente lança aqui não é à toa, a gente está procurando compartilhar o que funciona para a gente, né? E o que a gente sabe que funciona, que a gente testa. E tudo aqui é teste, né? Já começamos testando fone de ouvido, se funciona melhor com ou sem. Já sabemos que é sem. E agora já a gente vai falar sobre renda passiva. A capacidade de você colocar o seu dinheiro para trabalhar por você enquanto você dorme, ao invés de você trabalhar por ele para o resto da vida. Exatamente. Você sabe que hoje eu estava lembrando disso, Rafa? Eu tava voltando de um atendimento e lembrando o quanto é gostoso e mágico, né? Quando você olha ali e vê que o seu dinheiro está trabalhando com você. Junto, né? Eu acho assim, junto, eu falo junto porque é uma soma, né? Uma multiplicação. Então, assim, não é você tá ali dando duro sozinho. Então, tem o teu dinheiro que você tá para um lado trabalhando e o dinheiro trabalhando para o outro. Eu me lembro que esses dias para trás, não é exatamente a respeito de investimento de bolsa, mas, assim, foi uma das coisas mais gostosas que me aconteceu, foi quando eu comecei a colocar, por exemplo, produtos digitais, né? E aí, de repente, você acorda e tá ali as vendas. Aí você fala, uau! O negócio tava dormindo, né? E aí acontece, você fala assim, uau, aconteceu, tá? Então, isso é top, bem top. E nas rendas passivas não são as isso é uma renda passiva já, né? Mas hoje nós vamos falar exclusivamente de renda passiva voltada para a bolsa, né? Não necessariamente, a gente pode falar mais abertamente também de renda passiva de outras maneiras, porque eu tenho múltiplas rendas também, né? Eu sou afiliado também, sou produtor digital, sou coprodutor digital também. Então a gente pode falar de múltiplas rendas passivas. Acho que até que se a gente fosse aprofundar só em renda passiva com bolsa de valores, a gente acabaria excluindo uma gama gigantesca que eu também exploro, que eu acredito que quem tem uma renda não tem nenhuma, quem tem duas tem só uma, quem tem múltiplas dorme um pouco mais tranquilo. Eu ensino isso sempre para as pessoas que andam comigo a respeito de ter, né, mais fontes de rendas. Então, assim, eu venho fazendo isso, venho diversificando e criando novas fontes de renda todo o tempo, porque eu vejo que, de fato, traz uma tranquilidade maior. Eu trabalho com semijoias e, assim, quando não está um período vendendo muito, não tem problema, eu tenho os produtos digitais que estão vendendo, eu tenho outros produtos que estão vendendo. Então, assim, existe outras coisas acontecendo entre uma coisa e outra, né? Então, assim, você não está ali só esperando vender semijoias. Ah, esse mês foi ruim de venda, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai pagar as contas? E isso é, de fato, triste, né? Quando você olha e vê que a pessoa depende de uma só fonte de renda. Exatamente. E uma ilusão também que as pessoas têm a respeito de renda passiva é acreditar que ela se tornou passiva e ela não carece manutenção, né? E não funciona assim. O tempo todo a gente está recriando, refazendo, dando literalmente a atenção devida a essas rendas passivas. Por exemplo, quando a gente fala de infoproduto, tem várias versões, tem várias possibilidades de você produzir novos conteúdos, novas páginas de venda, novos vídeos de venda, fazer teste AB, testar novos públicos, testar novos produtos também. Então, o trabalho não para, na verdade. A renda passiva é só um nome bonito que a gente encontrou para isso, mas ela, aliada com a renda ativa, ela gera uma capacidade ilimitada de você gerar centenas de milhares de sementinhas ali, de source incomes, né? De fontes de renda. Então, é inevitável a gente pensar que, pô, vou ter que trabalhar mesmo depois que eu tenho várias rendas passivas? Não, só se você quiser criar novas rendas passivas ao longo do tempo. Então, às vezes, né? Exato, cada tráfego, cada nova fonte de tráfego que você cria, pô, vou estudar Taboola, que é uma fonte de tráfego agora para sites. Eu estou estudando nesse momento Taboola, que é diferente de Google Ads, que é diferente de Facebook Ads. Eu ainda não escutei falar. É interessante, vou até anotar. Como é que escreve? Taboola, T-A-B-O-O-L-A, Taboola. Ok.
Rafa, eu vou começar, enquanto a gente... Pessoal, eu vou só pedir para vocês que já estão aqui na live com a gente, aperta aí no aviãozinho, manda pelo menos para 5 pessoas de cada um aí. Se a gente colocar mais 5 pessoas aqui dentro, a gente vai ter um conteúdo espalhado para mais pessoas que vão agradecer você por você estar transbordando na vida delas. Porque esse conteúdo ele poderia ser pago. O Rafa, ele tem cursos que ele cobra pelos cursos aonde ele ensina exatamente sobre renda passiva. E se você pode transbordar gratuitamente, não vai te custar nada, envia lá para 5 pessoas que vai de fato valer a pena. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer, porque o conteúdo de hoje vai ser topíssimo. E aproveitando, né, o ensejo, já que você fez esse apelo todo, eu vou me apresentar para o seu público, também vou te dar a abertura para você se apresentar para o meu público. Eu me chamo Rafael Limarsal, sou assessor de investimentos do BTG Pactual. Como eu já disse, sou professor, ensino bolsa de valores, ensino análise técnica, análise fundamentalista, principalmente opções, operações estruturadas com opções. Mas, além disso, sou coprodutor de alguns experts, sou também afiliado de alguns produtos, principalmente no mercado financeiro, alguns sites que ajudam os investidores a tomarem melhores decisões. Enfim, tem uma gama bem grande aí de produtos que eu sou afiliado também. Essas são algumas das minhas fontes de renda, algumas delas passivas, algumas delas muito ativas, exigem muito trabalho, mas todas essas fontes de renda com um único objetivo, né? Alcançar a independência financeira, ter a nossa capacidade de escolher com o que a gente quer trabalhar, com o que a gente ama ou com o que só paga as nossas contas. Então, o meu trabalho como assessor é ajudar os meus clientes a alcançar a independência financeira para que eles possam fazer como o Warren Buffett recomenda que você faça. Se você não encontrar formas de botar o seu dinheiro para trabalhar enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa frase não é minha, é do maior investidor de bolsa de valores do mundo, Warren Buffett, que começou muito pequeno e nos últimos 20, 25 anos ele se tornou bilionário da bolsa americana, inclusive, ou seja, em dólar, e é o maior investidor da bolsa de valores hoje do mundo, tá? Se apresenta também, por gentileza, Fátima. Ok, eu sou a Fátima Diniz, moro na Suíça. Sou investidora na Bolsa, tenho investimentos no mercado imobiliário, tenho uma indústria de semijoias, tenho alguns outros pequenos investimentos, né? Eu sou investidora anjo e sou hoje estou mentora, né, de vidas e presta assessoria para pequenas empresas aqui na Suíça. Então, eu pego essa empresa da onde estão estagnadas e levo ela a multiplicar até 10 vezes os resultados. E tem sido, assim, transformador viver isso. Já há um ano estou vivendo disso, né? Então, assim, tem 4 anos que eu me dediquei 100% a mergulhar nesse mundo do desenvolvimento pessoal e há um ano eu vivo somente disso, 100% disso. E tenho alguns cursos, né, nas plataformas, cursos de desenvolvimento pessoal, de organização, de planejamento. E quem tiver precisando de assessoria para empresas aqui na região de Lausanne, Cantão do Voo, pode me chamar que eu estou aqui para isso, tá? E mentora de vida, vocês já sabem, todas as quartas-feiras nós temos aula no Clube dos Ilimitados. Então, se você ainda não faz parte do Clube dos Ilimitados, tem lá na bio um linkzinho que você pode estar indo lá e fazer parte desse clube que está crescendo assustadoramente, aonde nós estamos transbordando, já são mais de 500 vidas, tá? Não somente no Clube dos Ilimitados, mas assim, desses 4 anos, mais de 500 vidas impactadas e muito resultado mesmo. Através da minha vida, né? Deus tem derramado uma chuva de bênção. Tá sendo maravilhoso fazer isso. E como eu acabei de falar, eu sou investidora da Bolsa e o Rafa que é o meu assessor financeiro. Então, assim, quem ainda não abriu uma conta e não está investindo ainda, gente, qualquer coisa, liga pro Rafa, chama o Rafa, já guarda o contato dele ali, ó.
que eu de fato recomendo, tá? Já pode me chamar no direct lá, que depois eu te chamo de volta e a gente troca uma ideia. Quem quer que se interesse aí enfim, por investimentos de bolsa de valores, tanto no Brasil como no exterior, pode me chamar que eu estou à disposição. Rafa, eu vou começar fazendo uma pergunta. Pessoal, nós estamos aqui nessa live, eu quero que vocês interajam, ficam muito à vontade, ficam à vontade para vocês colocarem aí, ó, aproveita para tirar as dúvidas com esse cara, que ele é de fato, ele manja muito bem desse assunto. Então, assim, tá com dúvida? Como começar? O que fazer? Aproveita, faz perguntas aqui, que é com perguntas que você encontra o caminho, tá? Se você não fizer a boa pergunta, você não vai ter a boa resposta. Então, aproveita e encha ele de perguntas que vocês vão sair daqui transbordando de conhecimento. Bora, bora. Eu vou começar, tá? Vou abrir caminho, vou fazer uma dúvida, ou vou tirar uma dúvida. Eu já tenho, né, clareza desse assunto, mas eu tenho certeza que muitas pessoas dentro dessa live não têm ainda. Rafa, Sim. explica para as pessoas aí qual é a diferença entre renda ativa e renda passiva, né? Já para começar, porque eu acho que tem algumas pessoas que ainda não conhecem renda ativa e renda passiva. Certo. Principal diferença entre renda ativa e renda passiva, tá? Renda ativa, ela demanda esforço, tempo, ou seja, geralmente é um emprego, geralmente você vai dedicar aí 6 horas, 8 horas do seu dia para poder gerar essa renda. E geralmente, não necessariamente, ela está atrelada a alguém te pagando para prestar algum tipo de serviço, algum trabalho remunerado. Essa renda ativa também pode ser uma forma de empreendedorismo. Você abrir um negócio e você está ativamente ali atuando naquele negócio. Para transformar a renda ativa em renda passiva, ou para eu explicar também a renda passiva, é só você entender que você tira a mão daquele negócio. A partir do momento que você transforma um negócio, um empreendimento, uma atividade que você estava sendo remunerado ativamente por fazer, e você terceiriza ela, aquilo se torna uma renda passiva. Eu gosto muito do exemplo do... É muito mais fácil de entender quando a gente vai para a prática, mas é como o cara que capina lote. A partir do momento que você vai lá e passa 10 horas capinando um lote gigantesco com a roçadeira, você está criando uma renda ativa. Você vai ganhar ali 300, 400 reais para capinar aquele lote. Agora, se você capinou 3 lotes e já fez 1.200 reais, você pode comprar uma nova roçadeira, passar para alguém essa roçadeira que você comprou, e aí você vai receber 400 reais para roçar aquele mato, só que agora você vai pagar uma parte para esse cara que está fazendo ali o serviço, e você já tira o seu corpo fora e já não está mais fazendo aquilo ali. Aquilo lá passou a ser uma renda passiva. Só que teve o seu suor, o seu esforço, o seu trabalho, as suas horas para você construir essa renda passiva. Eu citei esse exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Pode ser um negócio, por exemplo, uma loja online de vendas, em que você atua ativamente na parte de estoque, na parte de remessa. Pô, você foi lá, criou a sua loja online, criou os seus produtos, encontrou o público certo, fez todo o trabalho de tráfego pago, e aí você começa a vender. Vender, 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 vender. Quando você finalmente está ali com tudo redondo, você encontra alguém para cuidar da parte logística. E aí você encontra alguém para cuidar da sua parte de tráfego. E aí você encontra alguém para cuidar da parte de design, para tirar fotos de novos produtos, etc. Pronto. Você transformou uma fonte de renda que era ativa, que exigia o seu trabalho, o seu esforço, o seu tempo ali dedicado, em uma fonte de renda passiva. Isso não dispensa o seu trabalho. Isso não quer dizer que você não vai ter que dar manutenção, como eu até disse anteriormente. Você muito provavelmente vai ter que acompanhar, que tem aquela fabulosa frase, né? O olho do dono que engorda o gado. Que nem está tão relacionado assim a isso, mas ela geralmente é aplicada a isso. Que você tem que estar por perto ali para poder dar manutenção, para que essa renda passiva continue gerando cash flow, ou fluxo de caixa, ou income, né? Source income, uma fonte nova de renda, e você vai dando manutenção nisso. E aí quando você transforma a sua fonte ativa em fonte passiva, ou de renda ativa para renda passiva, você se livra do trabalho, do tempo que você dedica naquilo ali, você pode se dedicar a uma nova fonte de renda. Então você vai desenvolver um outro negócio, uma outra ideia, um outro empreendimento que seja. Topíssimo. Amei os exemplos, porque de fato, quando você traz isso para esses exemplos que a gente vê no cotidiano, fica muito mais prático, né? Você começar a imaginar como é que eu vou, a partir de agora,
criar uma renda passiva, né? E a partir de tudo, né, Rafa, você pode estar transformando. Alguém que faz brigadeiro. Hoje ela está lá no operacional, tá ali 100% cuidando. Mas ela pode estar transformando isso em uma renda passiva, certo? Exatamente. É incrível, né? Eu vi uma notícia essa semana e existem várias dessas notícias que a gente vê de tempos em tempos, mas um casal de brasileiros foi para Nova York e desenvolveu um negócio bilionário. Não é milionário, não é bilionário, de vender coxinha. Por quê? Você acha que eles conseguiriam fazer esse negócio só numa portinha, vendendo coxinha, como a maioria das pessoas fazem aqui no Brasil? Não. Eles foram para lá, encontrar os melhores pontos. Cara, Nova York é caríssimo. 1 metro quadrado de aluguel em Nova York é uma fortuna. Então, o que eles fizeram? Eles terceirizaram, eles transformaram em uma franquia. Ou seja, outras pessoas que vão para lá, que querem empreender com o negócio deles, eles criaram um formato que funciona, vende uma fritura, que é um negócio que as pessoas são apaixonadas, que é coxinha, só que eles não vendem potes de coxinha. Agora, eles vendem a franquia. Então, quando eles vendem a franquia, o negócio deles não é mais vender coxinha. É vender o sonho brasileiro de ir para Nova York ganhar dinheiro vendendo coxinha. E tem centenas de milhares de clientes e tem algumas centenas de franqueados. Então, essa é a virada de chave. É quando você percebe que você pode sim fazer um negócio que não é escalável, se tornar escalável. Simplesmente pode ser uma franquia. Existem várias outras maneiras. Eu nem sou um grande fã de franquia, mas se funciona para eles, é isso que importa, né? Uau, topíssimo. Você falou de coxinha aí, eu vou até dar o exemplo de uma mega amiga minha, mentorada minha também, que também trabalha com coxinha, mas ela trabalha de uma forma inovadora, tá? Ela começou a vender coxinha semi-frita congeladas. E ela coloca numa embalagem que fica gourmet. Não fica uma coxinha, ela coloca aperitivos brasileiros. Então, ele é vendido congelado nos supermercados, tá? E ela entrega na Suíça inteira por correio também. Olha que coisa. E assim, ela vende por Uber Eats, coloca no supermercado, já tem alguns mercados que tem as coxinhas delas. E o tempo todo ela tá enviando para a Suíça inteira. Olha só a sacada que ela teve. Todas as outras pessoas estão vendendo só regional. Eu entrego coxinha, tenho coxinha pronta entrega. Ela já faz isso em grande escala. E, de fato, é algo assim, ainda está no operacional, mas isso eu creio que vai ser pouquíssimo tempo. Eu não sei se ela está aí com a gente, a Logi. Então, assim, eu sou uma fanzona dessa mulher, porque eu vejo nela assim, um potencial gigante. Eu falo para ela isso todo tempo. Ela, de fato, inova, né? Porque não é... Você olha para a embalagem dela, não é uma embalagem qualquer. Quem aí, ó, vou até fazer aqui o merchan da Logi, de fato, é uma coxinha gostosa. Faz a embalagem... Cara, você pega na embalagem assim, você dá vontade de comer. Sabe aquele negócio design, tudo bonitinho? Então, é diferente. É diferente. O Luciano Timóteo 1 tá perguntando ali quanto de grana dá para iniciar. Luciano, fontes de renda, na verdade, quanto dá para começar é muito relativo. Depende do que você quer. Às vezes você já tem tudo que você precisa, às vezes você não tem nada do que você precisa de fazer um primeiro investimento maior. Mas eu acredito que, por exemplo, o negócio mais escalável que eu já fiz até hoje, e foi só um teste, e acabou sendo um bom negócio por alguns meses, mas veio a pandemia e me atrapalhou um pouco. O melhor negócio que eu já vi até hoje, tá? Para começar com o mínimo do dinheiro, assim, ó, se tiver alguém nessa live que estiver assistindo, que, pô, não tem R$ 1.000 para começar um negócio. Eu sei que tem pessoas que estão nessa situação, não tem R$ 1.000 para começar um negócio. Dropshipping é um negócio muito complexo hoje, legalmente no Brasil, tá? Porque tem pontos ali de exclamação, e aí eu vou explicar isso agora rapidamente, não vou aprofundar muito, não vou dar um curso de dropshipping aqui, mas foi uma coisa que funcionou super bem para mim. No meu primeiro mês com dropshipping, eu não tinha absolutamente nenhum centavo para poder girar o negócio. Foi tudo no cartão de crédito. Então eu contratei um site no cartão de crédito, uma hospedagem, me custou R$ 300 para 3 anos. Contratei um domínio que era R$ 80 no cartão de crédito também. E
fui testar alguns produtos. E o dropshipping, para quem não sabe, é você vender um produto para alguém que está aqui no Brasil e você não tem o estoque físico desse produto. Você não comprou esse produto para você estar ele. Você vai comprar ele direto de um fornecedor em algum outro lugar do mundo. Pode ser China, pode ser aqui no Brasil mesmo. Ou você pode fazer em qualquer lugar do mundo, na verdade. É muito comum esse negócio nos Estados Unidos, por causa das grandes indústrias lá. Então você não precisa ter o produto, você não precisa comprar ele anteriormente. Então eu vendi um produto de R$97, o preço final que eu vendia para os meus clientes era R$97. Eu comprava esse produto por R$30 e gastava em marketing de R$20 a R$30 para fazer cada uma das vendas. Isso me sobrava aí com 35, 30, por aí, entre 30 e R$35 de lucro livre. Tá? Depois eu tinha que pagar os impostos desses 30, 35 que eu tinha de lucro, mas eu conseguia lucrar de 30 a 35 por produto vendido. No ápice, no primeiro mês, eu fiz R$9.000 de lucro. No meu primeiro mês, eu fiz R$9.000 de lucro. E no meu segundo mês, eu fiz R$150.000 de lucro. Uau. Porque era um produto que tinha uma saída gigantesca. E eu consegui aplicar uma estratégia de marketing muito boa. Fiz alguns vídeos. Então, assim, ninguém sabia de quem era aquele produto. Eu não botava a minha cara. Eu só fiz uma boa página de vendas, utilizando uma estratégia de marketing, uma copywriting, chamada AIDA. Não sei se você já ouviu falar nessa estratégia AIDA. Atenção, atenção, sim. Atenção, informação, desejo e ação. AIDA. Atenção, tinha um chamariz ali na primeira faixa. Informação, eu dava algumas informações sobre o produto. Desejo, despertava um desejo na pessoa ou tornava ela atenta, ligada àquele desejo. E embaixo, call to action, a ação. Onde que estava o meu lucro maior? Quando eu conseguia fazer o cara fazer um upsell. Porque eu dava para ele a oportunidade de levar 2 produtos, o segundo com a taxa de desconto. Por quê? Porque o meu custo para marketing era de 25 a 30 reais para levar um cliente a comprar. Não é levar um cliente para essa página. O meu custo para levar para essa página era muito menor. Era coisa de R$ 2,50. Isso foi em 2019, tá? E por que deu errado? Porque em 2020, fevereiro, salvo engano, de fevereiro para março, veio a pandemia e o meu fornecedor, adivinha onde que ele morava? Na China. Wuhan. Era em Wuhan, que foi a primeira cidade a ser fechada na pandemia. E aí os meus clientes pararam de receber, o Mercado Pago bloqueou muito dinheiro meu, o PagHiper bloqueou muito dinheiro meu. E aí acabou ruindo o negócio. Eu optei, inclusive, por não vender mais por dropshipping e fui focar em infoprodutos por isso. Mas assim, se você encontra um produto que você consegue vender ele por 3 vezes o preço dele, isso quer dizer que você tem 2/3 para trabalhar com marketing, o que é muito fácil se você estuda tráfego pago. Muito, muito, muito fácil, cara. Se você não utiliza tráfego pago, cara, o McDonald's, que é a maior rede de alimentos de rua do mundo, faz tráfego pago. Como que você, que é um comerciante do que quer que seja, não faz tráfego pago? Os maiores no ramo deles fazem tráfego pago e você vai falar para mim que você não precisa fazer tráfego pago? Você está de brincadeira. Então, assim, quem está no mercado, quem está vendendo qualquer coisa que seja o seu serviço, seja os seus cursos, seja um produto qualquer e não está fazendo tráfego pago, você está de sacanagem comigo. É a fonte de atenção mais barata que existe. Além, claro, da orgânica, que é isso daqui que a gente está fazendo agora. Que eu e a Fátima estamos aqui entregando conteúdo para vocês, porque a gente acredita que esse conteúdo vai ser de grande valor para vocês, está alinhado com as expectativas de vocês de aprender a respeito de renda passiva, porque provavelmente eu e a Fátima somos construtores de infoprodutos. Nós produzimos infoprodutos que tem também como foco, exatamente, te ajudar a produzir renda passiva. Então, inclusive o meu novo produto que eu vou lançar amanhã, já vou dar um spoiler aqui, vou fazer uma live amanhã no final do dia, sexta-feira, se chama Renda Passiva com Opções. Eu ensino como utilizar opções para obter renda passiva. E eu escolhi a data de amanhã, porque amanhã é dia de exercício. Explica aí um pouquinho só o que são essas opções, Rafa? Claro. Para que as pessoas entendam. Claro. Opções de ações ou opções de commodities agrícolas, né? Você pode utilizar tanto para o mercado de capitais comum, que é o de ações, como para commodities agrícolas, por exemplo. Vou citar primeiro o exemplo quando a gente fala de ações, tá? Digamos que
temos lá na bolsa ações da Ambev. Tá? A Ambev está lá funcionando, produzindo cerveja, bonitinho, distribuindo cerveja, vendendo cerveja. Fatura alguns milhares de reais por hora. Tem um caixa de 10 bilhões de reais. E tem 3 bilhões de dívida líquida. Ou seja, ela poderia pegar todo o dinheiro do caixa dela e pagar as dívidas e ainda assim sobraria bastante dinheiro no caixa, tranquilamente. Beleza, a Ambev está lá funcionando normal. Eu, Rafael, posso ir lá e dizer, eu quero ser sócio desse negócio. Vou comprar as ações de Ambev. Pronto. A partir do momento que eu me torno sócio daquela empresa, comprando algumas ações dela, eu estou sujeito à oscilação. Para mais ou para menos. Se a ação subir, eu ganho dinheiro. Se a ação cair, eu começo a perder dinheiro. Opções é um contrato de derivativo. Se o ativo é a Ambev, o derivativo é um derivativo... Um derivado da Ambev. Exatamente, um derivado daquele ativo. Então, a opção é uma forma, alavancada ou não, você pode alavancar ou não, de você expor aquela variação do ativo por um determinado tempo. Você não precisa estar para sempre comprado na ação. Você pode ir lá e comprar uma call, por exemplo. É porque tem alguém mandando mensagem aqui, toda hora eu acabo interrompendo, foi mal, vai desviando a atenção. TDAH é difícil. Inclusive, é uma coisa nova para mim, eu não sabia, fui diagnosticado recentemente, e é um negócio que me arrebenta. Quando alguém me manda uma mensagem enquanto eu estou falando, eu não consigo não ler, não consigo ignorar. Dá até um suador. Não, mas vou te cortar só um minutinho. Essa questão de TDAH, cara, enquanto você não sabe que não tem, enquanto você não sabe que tem, você sabe que você tem essa distração e tudo, mas parece que não fica aquela coisa assim registrada, né? Então, assim, tem que parar de olhar para isso. Hoje eu vejo todas as pessoas ao meu redor falando. E aí eu olho aqui dentro da minha casa e eu falo assim, todos nós temos déficit de atenção aqui em casa. Todos, sem exceção. Mas a gente convive super bem. Vou dar uma ligada aqui no ventilador que o calor bateu forte. Pronto. Bom, continuando sobre opções. Opções, enfim, opções é uma maneira de você se expor a um determinado ativo durante um certo período de tempo. Então, uma call, por exemplo, te ajuda a se expor à alta de um ativo durante um determinado tempo. Agora a gente está entrando, amanhã, né, sexta-feira, a gente está saindo do contrato março e a gente começa a operar os contratos de abril, que vencem dia 20 de abril de 2023. Uhum. E aí depois vem maio, junho, julho. Então, assim, as opções são uma maneira mais barata, muito mais barata, de você se expor ao mercado de ações e, ao mesmo tempo, uma maneira mais alavancada. Para quem quer se expor mais e gosta de especular mais, essa é a alternativa das opções. Aí tem call, tem put, tem várias maneiras de você se expor, mas o principal fator é esse. O derivativo ele tem uma data para vencer, o contrato vai acabar, enquanto o ativo ele é perene, ele vai para sempre. Basicamente, uma ação não tem data de vencimento. Enquanto a empresa existir, o seu direito permanece ali. Ou até ela fazer o OPA, né? Que é quando você tira as ações do mercado e aí você passa a não ter mais elas ali disponíveis. Inclusive, a Jarlene está fazendo uma pergunta aqui sobre bolsa. Uhum. Como investir em bolsa? Uma vez eu comentei com uma pessoa e ela me deu um banho de água fria, que a gente tinha que ter aparelhos para acompanhar. Jarlene, acho que essa pessoa, o que ela quis dizer é que você, para investir em bolsa ativamente, você talvez precise de conhecimento e de realmente um computador para poder acompanhar a cotação, fazer estudos, etc. Essa crença é uma crença limitante que essa pessoa tem, que ela construiu para ela. A maneira como ela enxerga o mercado de capitais é assim, mas não é assim que tem que ser, não é assim que funciona. Se você quiser investir em ações, você pode escolher boas empresas que você conhece, que você utiliza os serviços, por exemplo, banco. Banco super funciona, não tem um trimestre ruim, todos os trimestres são de lucro, não param de lucrar. Então, vou lá e vou comprar uma ação de um banco.
Tem bancos que você compra a ação por R$ 8. Você pode ir lá e comprar, gastar R$ 8 comprando uma ação e se tornar sócio daquele banco. Você tem um pedacinho daquele banco. Depois comprar mais um, mais um e mais um, e ao longo do tempo você vai acumulando. Uma das histórias mais bonitas que eu já vi da Bolsa até hoje a respeito disso é o Rei dos Ovos. O Rei dos Ovos é um senhor, inclusive, depois eu vou falar o Instagram dele aqui, que se eu falar agora vocês vão sair só para ir lá ver o Instagram dele, mas no final eu prometo. Fica até o final que eu vou contar para vocês o Instagram desse cara, mas eu vou contar a história dele para vocês agora. Esse cara, ele era feirante, vendedor de ovo na feira. Ele tinha o galinheiro dele, as galinhas produziam os ovos, ele ia na feira. Todo dia numa feira diferente. E sempre sobrava ali 50, 60, 70 reais. Todas as feiras que ele fazia sobrava um certo recurso. E aí ele chegava no supermercado e torrava na pinga, torrava na cerveja e botava no carrinho dele e ia embora. E um dia ele conheceu um grande investidor, chegou na barraca dele para comprar ovo, e aí o cara, ele perguntou para o cara, né, como é que você se tornou esse grande investidor, rico como você é e tal. O cara falou, pô, eu compro ações, eu negocio ações, sou sócio de boas empresas e acumulo patrimônio assim. E esse cara é o Luiz Barsi, que é o maior CPF da Bolsa Brasileira, outro bilionário. O cara ganha mais de R$ 1 milhão por dia só de dividendos. Nossa, eu vi aquele negócio. Uma hora a gente chega lá, né, Rafa? Uma hora a gente chega lá. E aí o cara falou, mas isso aí é fora da realidade, é fora da minha realidade, eu não vou conseguir alcançar você. Ele falou assim, você não precisa me alcançar, você só precisa traçar o seu próprio caminho. Se você pode começar hoje com 50, 60 reais, você pode ir lá e comprar algumas ações das empresas que você gosta. E aí o cara começou a comprar ações de Vale, Petro e alguns bancos. Só isso. Vale, Petro e alguns bancos. Vale, maior mineradora do mundo. Petro, a maior empresa petrolífera do mundo. E alguns bancos. Os bancos mais lucrativos do mundo estão no Brasil. A taxa de juros nossa é uma piada. Enquanto o Silicon Valley Bank está quebrando por causa da taxa de juros, os bancos no Brasil sorriem de orelha a orelha. Não estão nem aí para nada. Vão continuar lucrando. E aí esse cara, ao invés de comprar a pinga, todas as vezes que ele terminava uma feira sobrava 50, 60 reais, ele depositava o dinheirinho na conta dele da corretora e começou a comprar ações. Hoje esse cara é multimilionário, não vende mais ovo, é um granjeiro. Ovo para ele hoje é renda passiva. Tem outros funcionários que vendem os ovos dele no atacado, não é nem na feira mais. E ele financiou essa operação de ovos dele simplesmente com dinheiro de bolsa de valores que ele construiu com 50 reais que sobrava da feira. Topíssimo. Então, Uau, então assim, amei. não é, eu vou acumular 100 mil reais para começar. Não, você começa com 50 reais, com 100 reais. Isso é outra crença que é construída, e aí eu tenho que fazer minha meia-culpa, não pela minha culpa, mas meia-culpa pela profissão, tá? Porque as corretoras, a XP, inclusive, onde eu já fui assessor, e a Fátima já foi minha cliente na XP, hoje eu estou no BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, e a Fátima me acompanhou nessa migração também, que a gente entendeu que é o melhor para o nosso cliente migrar para o BTG, mas em qualquer corretora que a gente vá, que a gente troca ideia com os assessores, o papo é o mesmo. Não, a gente não pega cliente com menos de 300 mil reais porque não faz sentido. Mas o motivo disso é porque não faz sentido para o assessor pegar um cliente menor que isso. Mas para os investidores, se você tiver 100 reais, se você tiver 500 reais, é com isso que você tem que começar para criar ali o hábito. É criar o hábito. Porque no final das contas, quando você investe 500 reais, 1.000 reais em ações, isso não vai fazer muita diferença no seu bolso imediatamente, mas vai fazer na sua cabeça. Porque você vai criar gosto naquilo, em construir patrimônio, em depositar ali naquele cofre, que a conta na corretora não é uma banca. Não é um negócio para você poder jogar, vou ver quanto que eu vou ganhar aqui se eu colocar 1.000 reais. Não é para isso. É um cofre, literalmente, onde você coloca as suas sementes. E você vai colocando mais e mais sementes, e mais sementes. E essas sementes vão te pagando dividendos. Porque pela legislação brasileira, as empresas são obrigadas a compartilhar com seus acionistas pelo menos 25% dos seus lucros, apurados por exercício. Então, se a empresa lucrar, ela é obrigada a pagar dividendos. E esses dividendos não são tributáveis. Então, tem sempre proventos lá. Sempre está caindo lá 1.000, 2.000, 3.000 reais em que você
simplesmente construiu aquilo ali. Então você não precisa começar com 100 mil, não precisa começar com 200 mil, 300 mil. Muita gente que tem essa ilusão acaba nunca investindo. Exato. Simplesmente porque, como essa pessoa aí, Jarlene, falou para você, não investe não, porque você precisa de muita coisa para acompanhar. Precisa de muita coisa para acompanhar o quê? Precisa ter a ideia, né? A ação, né, Rafa? Hoje, antigamente eu olhava por esse lado também, sabe? Eu acho que a primeira vez que eu contactei você mesmo, eu fiz algumas perguntas voltadas para isso. Eu já estava mexendo ali, você lembra que na época eu estava na Rico, e aí a gente fez a migração para XP, e da XP depois a gente fez a migração. Mas nessa época eu tinha essa ideia. Nossa, eu vou investir na bolsa para ganhar. Rafa, quanto que eu consigo ganhar com tanto? Você lembra que foi a primeira pergunta que eu te fiz? Rafa, com tanto, vai render quanto? Hoje eu já olho para isso de uma forma diferente. Eu estou economizando meu dinheiro, estou colocando meu dinheiro de lado e ele está ali rendendo de novo. São frutos que eu estou plantando. Eu trabalhei muito na roça quando eu era criança, né? E aí sempre que eu penso nisso, eu penso dessa forma. Eu estou plantando uma semente e essa semente vai me voltar quantos mil frutinhos? E desses mesmos frutinhos, se eu não utilizar, se eu não gastar eles agora, replantar, eles vão dar quantos frutinhos de volta? Sabe? Você pensa numa espiga de milho. Um único grão vai te dar ali pelo menos 2 espigas de milhos. Que cada espiga tem o quê? Uns 500 grãozinhos de milho, não é? Mais ou menos isso? Eu não sei, é muito grão de milho na espiga, quando a espiga ela é bem cheinha mesmo. E aí você dá uma olhada e fala assim, uau, é legal. Então, é parar de olhar sempre no curto prazo, né? Imediatismo. As pessoas estão querendo para ontem. Não, eu planto a batata de manhã e de tarde, vou lá colher para ver se tem já a plantação inteira. Não, a batata tá inteira lá, do mesmo jeitinho que você plantou. Tem que ter paciência. Exatamente. Tem que ter paciência. Exatamente. E essa questão da semente é muito foda, né? Porque quantas maçãs existem em uma maçã? Ninguém pode contar, né? Não dá para contar. Porque no final das contas, se você pegar uma maçã e comer ela inteira, inclusive o talo, que dá para comer o talo também, dá para comer a casca, dá para comer tudo, inclusive as sementes. E corre risco, inclusive, de ter uma toxina mortal na semente da maçã, mas inclusive, acho que é até um recado, né? Não come a semente da maçã. Plante a semente da maçã. É incalculável quantas maçãs existem em uma maçã. Porque no final das contas, se você come a maçã, você aproveita a semente, joga ela no chão, e aquilo ali vira uma macieira. E em cada galho, quantas centenas de maçãs ao longo da vida aquela árvore vai dar? Isso tudo partiu de uma semente que foi jogada em chão bom, foi regada, foi cuidada e deu cria. Então, assim, macieiras na porta da casa, que tem eu acho que deve ter uns 20 pés de maçãs aqui, bem na porta da casa. Eu achei sensacional quando eu fui na Croácia, que tinha figo. Tinha muito figo nas ruas. E eu ficava, gente, como que esse povo não come esses figos? E eu comi vários figos. Na rua mesmo aqui tem maçã, tem cereja, tem uns pés de cereja gigante, e tem pêssego. Primeiro mundo, né? Aqui no Brasil não dá para ter um pé de amora que a galera detona. Tá? Nossa, e as maçãs aqui, quando é época mesmo de colheita, que é final do ano, que é tipo setembro, outubro, mais ou menos, fica assim, ó, carregadinho. Embaixo do chão fica. E os pássaros adoram, né? Eu moro bem no meio da roça, praticamente, sabe? Então é fartura. Saí da roça do Tocantins para vir para a roça da Suíça. Que maravilha! Melhorou bastante a roça. Melhorou a roça. Não é? Eu sou o Michel Lima, nada contra o Tocantins. Na verdade, eu não conheço ainda o Tocantins. Preciso ir lá no Tocantins. Eu sou o Michel Lima mandou aqui. A Fabi, a dona da empresa de coxinhas, está aí e aproveitando para fazer a pergunta. Qual chave que te ativou para começar a investir na bolsa? E qual drive sobre dinheiro para quem quer investir? Eu vou responder primeiro, depois a Fátima pode falar qual foi o drive dela que mudou, mas eu já até imagino o que a Fátima vai falar, porque quando ela me procurou, ela ainda estava com alguns drives errados. Inclusive, ela já até citou aqui que ela queria ver quanto que ia virar em pouco tempo e tal. E aí eu expliquei para ela que era um processo mais de longo prazo. Mas eu comecei a mexer com bolsa em 2009, quando eu entrei na faculdade. Fui fazer sistemas de informação na UFG. Eu era programador e eu fui mexer com trade. Eu queria girar patrimônio e fazer daquilo ali minha fonte de renda.
E eu fui mexer com bolsa mesmo, com comprar ações, em 2015 para 2016, quando eu fui viajar o mundo, que eu falei, cara, não dá para eu ficar na frente do computador só querendo fazer trade e não construir uma fonte de renda passiva. E aí foi essa a virada de chave da minha cabeça, que eu não queria mais ser escravo do computador. Eu queria ser um investidor, um cara que acumula patrimônio e lucra com a operação de empresas que existem de verdade e que estão ali realmente lucrando. Então, essa foi a virada de chave da minha cabeça, que eu poderia pegar essas sementes, que era a força do meu trabalho, meu tempo dedicado em projetos para os meus clientes, pegar essa sementinha, depositar na corretora, comprar boas ações que não necessariamente estavam relacionadas com o que eu vivia, o que eu fazia, mas que me dariam a tranquilidade, a paz de espírito e a renda passiva para eu poder viver a vida doidada viajando como eu adoro, né? Já viajei 16 países e vou viajar 50 antes dos 50 anos de idade. Então, inclusive, em outubro, vou passar um mesinho na Europa, certamente vou dar um pulo aí para te visitar, Fátima. Você está me devendo isso já tem 3 anos, Rafa, que você está falando a mesma coisa. Outubro eu vou ir na Suíça te ver, pode ter certeza. Tá. Espero que você esteja aí. Se não tiver aí, eu te caço aí na Europa onde você estiver. Não, mas vou estar por aqui sim. Vou estar por aqui sim. Então, o que mudou o que me fez começar a investir foi exatamente essa necessidade de ter mais fontes de renda. E aí eu falei, cara, a bolsa, até então eu mexia muito com o mercado imobiliário, eu estava acabando de vender um imóvel que estava me dando uma dor de cabeça danada. Eu falei, cara, à distância, gerenciar esse negócio tal, por que não pegar esse dinheiro e investir nesse negócio, aonde eu vou me livrar um pouco dessas dores de cabeça, desses, né? Porque mexer com aluguel à distância assim não é tão fácil. Perto é difícil, longe é mais ainda. E aí foi aonde eu decidi, eu falei, vou diversificar um pouco, ao invés de ficar só nos imóveis, vou começar a colocar, porque o que eu achei bem interessante na Bolsa de Valores é que eu posso também ter imóveis sem ser imóveis físicos, né? Então, assim, eu posso estar comprando ali um ativo que é do imobiliário. Eu posso também estar investindo no agronegócio. Eu também posso estar investindo. Eu posso investir em várias outras coisas através da Bolsa de Valores. E quando eu entendi isso, eu falei, por que não ir direto para esse... Só que eu comecei a querer estudar. Eu comprei alguns cursinhos e tal, e comecei a querer fazer sozinha, dando uma doida aí. Acabou que não deu muito certo não, tá? E aí, quando eu vi que não estava rendendo, porque eu olhava todos os dias e eu não via nenhuma diferença, também não estava entendendo nada, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí comecei a procurar alguém que pudesse fazer isso por mim, porque, primeiro, eu não tenho tanto tempo de ficar parada ali olhando, estudando a empresa, que isso é uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, né? Na verdade, eu vou te fazer essa pergunta. Para escolher o bom ativo, qual é o primeiro passo, Rafa? Entender se esse negócio lucra. Esse negócio é lucrativo? Esse é o primeiro ponto. Então, existem vários sites que te ajudam. Quem estiver tomando nota e quem tiver com o caderninho, se não estiver anotando, eu recomendo que você anote, porque vai saber, às vezes o Instagram trava, a gente perde a live, ela pode não ficar gravada. Nosso objetivo é que ela fique gravada para que vocês possam assistir depois de novo. Mas aí você não vai encontrar o ponto que a gente falou aqui. Então, quem não estiver anotando, anota aí que tô te falando o que funciona, tá? Não é... Eu não inventei. Inclusive, a Marisa Maracas acabou de falar aqui que adora uma venda de put. Marisa, essa é a principal estratégia que eu utilizo e é a melhor estratégia que existe na Bolsa de Valores. É literalmente receber dinheiro para comprar os melhores ativos da Bolsa de Valores. E o que são esses melhores ativos que a gente vende put? São negócios lucrativos. O que é negócio lucrativo? Cara, é negócio que o cara compra por 1 e vende por 3, como eu citei anteriormente. Se a Petrobras tem capacidade de extrair petróleo e vender gasolina, o governo brasileiro detém boa parte das ações, ela paga 300 bilhões de reais de dividendos nos últimos anos, a Petrobras pagou. Como que você não vai fazer uma venda de put em Petrobras? Como que você não vai se expor a esse ativo? Ah, mas a ação está caindo. O que está caindo é o preço. A ação não cai. A ação permanece lá bonitinha, posicionada. Então, você tem que ter essa noção do que é um negócio lucrativo, primeiro de tudo. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto é saber se você não está pagando acima do que aquele negócio vale. Isso a gente analisa o preço sobre o valor patrimonial. O que é isso, Rafael? No site chamado Status Invest, você tem, ou Fundamentos também funciona, Fundamentos com U no final, Fundamentos ou statusinvest.com.br. Qualquer um desses dois sites você vai ter essas informações claras. Você avalia se o preço é justo sobre o valor patrimonial daquela empresa. Então, se você está pagando um preço sobre o valor patrimonial muito alto, isso quer dizer que você está pagando caro por aquela empresa. Aconteceu muito. Mas como é que faz essa avaliação, Rafa? Você tem que comparar por setores. Por exemplo, você tem que escolher uma escola. O que é a escola? Você pode escolher a escola do Luiz Barsi, por exemplo. O Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa Brasileira e ele só gosta de alguns setores. Primeiro, o setor que ele gosta muito, banco. Segundo setor que ele gosta muito, elétricas. Terceiro ramo de atividade que ele gosta muito, serviços, como por exemplo, saneamento, transmissão de eletricidade. Tudo isso são setores que você não vive sem. Me fala uma cidade no Brasil, ou talvez isso seja um pouco difícil. Talvez a gente acabe encontrando uma cidade que não utilize alguns desses serviços. Mas vamos lá. Desde que você se entende por gente, que você morou no Brasil por muito tempo, desde que você se entende por gente, você já esteve em alguma cidade que não tinha uma agência bancária? Cidade pequena, você já esteve... sim. Uma cidade muito pequenininha, mas... Muito pequenininha, mas mesmo assim tinha um representante ou um correio que representava essa agência. Exatamente. Como correio a gente não pode ser sócio, porque é estatal, a gente não pensa em correio, mas banco, o serviço bancário ele é imprescindível para a atividade comercial em qualquer cidade decente. Não, mas lá existiam partes dos correios, por exemplo, que representavam tipo Bradesco ou a Caixa, entendeu? Que estavam dentro dos correios, se eu não me engano. Então, assim, no norte do Tocantins, até uma época atrás, eu não sei se ainda tem, tinha algumas das cidades bem pequenas que não tinha agência bancária, mas tinha esse serviço atrelado aos correios. Ou casa lotérica, uma coisa, sabe assim, sempre com um e outro atrelado. É isso aí. A Cris Cardoso 11 falou aqui, AGF, né? Ações garantem o futuro. É a escola do Luiz Barsi Filho. E, cara, ações garantem o futuro literalmente. Se você compra ações lucrativas e carrega elas para o longo prazo, é inevitável. É inevitável. Em algum momento, no longo prazo, você vai ser independente financeiramente. Simplesmente porque esses negócios não vão parar de ser lucrativos. Cerveja. Na crise ou na festa, as pessoas consomem cerveja sempre, 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 sempre. Então não tem como esse negócio não ser lucrativo. É a maior indústria de cerveja do Brasil, quiçá uma das maiores do mundo. Vive comprando novas cervejarias. Tem uma disponibilidade de caixa muito grande. Então, como que você vai escolher quais empresas tornar sócio? Primeiro de tudo, você vai entender os serviços que para você são imprescindíveis. Na minha humilde opinião, hoje, o que não dá para ficar de fora? Hoje não dá para ficar de fora de banco e elétricas. Se for para começar com R$100, não estou falando aqui de fortuna, não estou falando de 100 mil, não. Estou falando de pouco dinheiro. Evita Petrobras e Vale, porque é commodity. Commodity pode ter uma socada feia, pode ter uma queda drástica, acontece. Não vai no kit AVC, que eu costumo falar que o Petro e Vale é o kit AVC, é para quem quer testar o coraçãozinho para ver se quer bolsa mesmo. E é por isso que muita gente desiste, porque vai no que está em voga. Ai, estão falando só de Petrobras, vou comprar Petrobras que está barato. Cara, sempre pode ficar mais barato. Você tem que ter tranquilidade, você tem que ter hedge, tem que saber fazer hedge. O que é hedge, Rafael? Na hedge não é cabeça. Ia te perguntar, o que é hedge, Rafael? Hedge não é cabeça, tá? Pode ser também, dependendo da pronúncia, né? E head. Head é cabeça. Hedge é H-E-D-G-E. Hedge é proteção, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma venda de put, por exemplo, de Petrobras, a gente compra puts longas de Petrobras. O que é put, Rafael? Put é um seguro de carteira. Então, quando a gente vende uma put curta, a gente está vendendo o seguro para alguém a um custo, né, geralmente alto,
porque a gente geralmente vende put em dias de queda. A Jarlene está perguntando, você ajuda a pessoa a investir pouco? Sim, Jarlene, já vou falar um pouco mais sobre a minha assessoria e vou mostrar para vocês que sim, eu assessoro independentemente do montante que vocês aplicarem lá, porque o meu trabalho de assessoria é um pouco diferente. É uma assessoria mais passiva. Eu não vou ficar te falando o tempo todo, e tem isso, aquilo outro. Eu procuro dar um pouco mais de autonomia para os meus clientes. Eu procuro entender o que eles querem da vida deles, da vida principalmente financeira, e vou dando as minhas recomendações, as minhas orientações, e o cliente vai tomando as próprias atitudes. Eu não tomo atitude sem que o cliente aprove nada. Eu não faço nada na conta do cliente, eu não transfiro dinheiro da conta do cliente, o cliente nem tem que me pagar diretamente, quem me paga é o banco e a corretora. Então, assim, o meu trabalho como assessoria é uma assessoria mais passiva. É diferente daqueles consultores que ficam... Enfim, é um trabalho diferenciado. Eu faço um negócio bem diferente exatamente para que o cliente tenha sua própria autonomia de decisão. Eu invisto no que está alinhado com o que o cliente quer. Mas voltando ao que a gente estava falando aqui, da escolha de ativos, como saber onde investir? A escritora Sara Messias. É exatamente dessa maneira como eu estou te falando. Sara, você vai precisar entender o que para você é perene, ou pelo menos aí 20 anos de idade. Você acha que bancos vão continuar operando e lucrando daqui 20 anos? Muita gente achou que o Nubank ia quebrar todos os bancos porque a maioria do serviço era grátis. Olha que surpresa. Nubank corta um dobrado, rala pra caralho para conseguir lucrar no mercado brasileiro, porque as pessoas são apegadas à marca, são apegadas à segurança de um Bradesco da vida, são apegadas à segurança de Banco do Brasil, são apegadas à segurança de grandes bancos. Então, cara, como é difícil explicar para a pessoa que ela vai ter muito mais rentabilidade se ela tirar o dinheiro dela do Bradesco, do Banco do Brasil e colocar numa corretora aberta, que ela inclusive pode ter os produtos do Banco do Brasil e do Bradesco, mas ela tem várias alternativas de outros bancos. É muito complexo, porque o brasileiro tem incrustado na cabeça dele que, se o Banco Bradesco, meu investimento estiver ruim, eu vou lá, vou sentar, vou tomar um café com o gerente, ele vai me passar uma conversinha e eu vou voltar para casa, ele pelo menos me explicou o que está acontecendo. O que, na verdade, é uma insanidade, porque o gerente do banco, ele trabalha para o banco, ele não é um assessor de investimentos. E assim, nada contra gerentes de bancos, se tiver alguém me assistindo aqui, inclusive quiser virar assessor, temos sempre oportunidade. Temos mais olha, dos 65 assessores que a gente tem lá, uns 40 são ex-bancários, tá? Que entenderam que eles não trabalhavam para o cliente, que eles trabalhavam para o banco, e trabalhando para o cliente, eles ganham muito mais como assessores de investimento. Porque o banco paga mal, porque o banco tem que lucrar. O produto do banco não é o produto bancário, o produto do banco é o cliente. Quem dá lucro para o banco não é o produto bancário. Olha que loucura. É o cliente? É o cliente. É o cliente. É o cliente perceber que a rentabilidade dele é péssima no banco e ele correr de lá, o gerente endoida. Não, pelo amor de Deus, vamos arrumar um negócio melhor. Por que você não me ofereceu um negócio melhor antes? E no final das contas, qualquer coisa que ele oferecer não vai ser bom o suficiente comparado a uma plataforma aberta, como é o BTG e outras corretoras que vocês podem procurar. Mas eu recomendo que você experimente o BTG, se por algum acaso a sua rentabilidade pelo menos não superar, eu pessoalmente faço a sua transferência de custódia para onde você quiser, diretamente. Eu posso te garantir isso. Por quê? Porque eu já fiz esse experimento e até hoje eu não perdi essa aposta. Até hoje, de qualquer cliente que veio de qualquer outro grande banco, que eu fiz um experimento de rentabilidade sem adicionar nada de risco. Isso que é o mais importante. Porque, como eu costumo dizer, existe um tripé para qualquer investimento que você vai fazer. Esse tripé é prazo, quanto maior o tempo, geralmente maior a rentabilidade que você vai ter, taxa, que é a rentabilidade que a gente fala, e o risco. Sem adicionar nada de risco e utilizando os mesmos prazos, a gente consegue mais taxa, mais rentabilidade. Esse é o ponto. Sem adicionar risco. Então, a gente guarda o risco aqui, porque a gente não adiciona nada. A gente vai adicionar taxa, rentabilidade e mantendo os prazos que você definir. E é outro ponto também.
que para você começar a investir, você tem que se conhecer, tem que saber suas necessidades de prazo, de liquidez, o que você gosta, que tipo de serviço que você acha que é primordial, que vai perdurar. Muita gente, inclusive o Carlos Magno, muita gente que deve conhecer ele, que é um influencer de finanças. Esses dias para trás ele postou: renda fixa é para criança, adulto investe em renda variável. E ele tá erradíssimo, mas tá errado num nível assim gigantesco.